Olá meus amigos do canal Coruja Legal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é diferente, não vamos tratar de assunto jurídico, vamos tratar de um assunto político. Um tutorial para políticos que estão sendo acusados de corrupção. 10 passos. Se você tem algum amigo que é político e explodiu uma notícia na mídia acusando esse seu amigo de corrupção, por favor, compartilhe esse tutorial com ele. Isso vai ser muito útil, ok? 10 passos. Primeiro passo, vamos lá, sem mais delongas. Primeiro passo, assim que a notícia sair, não se precipite. Primeiro passo é não se precipitar. Não vá ao Facebook dar esclarecimentos, não vá ao Twitter, pelo menos durante aí uns 2 ou 3 dias. Por quê? Porque muitas notícias não vingam, elas viram fumaça. E quanto mais você falar, pior fica. Então aguarde para ver se essa notícia tem aptidão de viralizar. Se depois de 2 ou 3 dias ela viralizar, aí você deve responder. Antes disso não. Antes disso procure um médico de sua confiança, peça para ser internado, vá viajar, avise família e amigos do partido para não se manifestarem, avise o síndico do condomínio, o porteiro do prédio que você não está. Então fuja de repórteres, não fale nada nos primeiros 2 ou 3 dias. Muito bem, passo número 2. Se a notícia viralizar, não adianta, você vai ter que se apresentar, você vai ter que apresentar um discurso de defesa. Defesa política, porque a defesa jurídica fica a cargo dos seus advogados. E essa defesa política começa com o seguinte, passo 2 aqui. Jamais confesse o seu crime. Nunca confesse o crime. Você conhece algum político que confessou o crime? Nenhum. Eu só conheço um. O Onyx Lorenzoni, que confessou há 2 anos um caixa 2, acho que de R$200 mil, mas parece que devolveu, já se arrependeu e parece que o pessoal perdoou o Onyx Lorenzoni. Mas isso não te ajuda em nada. Confessar, você fica estigmatizado pro resto da vida como um corrupto. Passo número 3. Nesse seu discurso de defesa, apresente o seu passado político. Conte sobre os projetos de lei que você fez para beneficiar o povo, aqueles projetos em que você foi relator. Fale da sua família, uma família honrada, do seu pai que te ensinou o valor do trabalho, da honestidade, enfim, dos seus filhos. Então, isso dá um tom emocional para o seu discurso. E as pessoas vão dizer, esse cidadão é um cidadão honrado, esse político é um político de bem. Então, faça aí um discurso, prepare bem esse discurso, bem sucinto, objetivo, que vá ao ponto, aí 1 minuto, né, 30 segundos, uma coisa que tenha bastante impacto. Ok? Quarto passo. O quarto passo é você se colocar como vítima. Posicione-se como vítima. Você está sendo vítima de uma perseguição por interesses escusos. Não é? E por que você se coloca como vítima? Porque as pessoas tendem a ter uma posição de simpatia por quem é vítima. Entre uma vítima e um agressor, a opinião pública vai sempre ser atraída para a vítima. Então você deve ser colocado como vítima. Eu estou sendo vítima porque apoiei. E aí você dá suas razões, né? Se você for um político de esquerda, é porque você apoiou projetos sociais, apoiou proletariados mais pobres e tal. E os capitalistas burgueses têm o interesse de te derrubar. Se você for de direita, é porque você é um cara conservador, moralizador. E as pessoas que são contra essa sua ideologia querem te derrubar, enfim. Por isso você é vítima. Quinto passo. Eleja um inimigo, 1 ou 2 inimigos, mas inimigos fortes, porque as pessoas se sensibilizam contra vítimas que têm ou que são agredidas por inimigos fortes. Então, existem 2 possibilidades aqui de bons inimigos que eu vou sugerir para você, político corrupto, adotar como seus inimigos de estimação. O primeiro, obviamente, são os políticos e partidos da oposição. Se você é um político corrupto de direita, eleja como inimigo os políticos de esquerda, os socialistas, comunistinhas, mortadelas, né? E se você é um político de direita, se você é político de direita, eleja os políticos de esquerda como inimigos. Se você é de esquerda, eleja os de direita, né? Os coxinhas, fascistas, né? Eleja também a mídia. A mídia é uma excelente inimiga para o político corrupto, para eleger como... Porque é ela que traz as informações
as informações comprometedoras, né? Mas não eleja qualquer mídia, eleja uma mídia poderosa, não é a TV Cultura, eleja a Rede Globo, por exemplo, como a grande vilã, né? A sua inimiga. Esse é o quinto passo. O sexto passo para o político corrupto se defender politicamente das acusações de corrupção. Vamos lá. O sexto passo: ataque as provas. Diga que as provas que estão sendo exibidas contra você, elas são ilícitas, elas foram obtidas de modo ilegal, elas foram forjadas, foram obtidas por meio de coerção, coação, forçando as pessoas, né? Diga que as provas foram obtidas sem ordem judicial. Então, atacando as provas, né? De fato, você é um bandido sem vergonha, não vale o que come. Mas, como você não consegue se defender, ataque as provas. Ok? Esse é o sexto passo. O sétimo passo, importantíssimo esse passo. Escolha um político mais corrupto que você, que ainda não foi processado, que ainda não foi condenado, para colocar o foco. Então você, certamente na sua região, se você é um político municipal ou estadual, tem um outro político que ficou aí estigmatizado como sendo um grande corrupto e ladrão. E talvez ele ainda não foi condenado, porque os processos duram muito tempo. Então você diga: olha, antes de mim, vocês deveriam estar cuidando daquele político lá, aquele cara, né, que fez isso, aquilo, e ninguém fez nada, ele ainda está solto, né? Ou sempre vai ter um político corrupto solto, e você deve eleger um para tirar o foco, né, da sua acusação, e jogue de volta para aquele político que é mais corrupto que você. Ok? Vamos lá, faltam 3, né? Essa foi a sétima, né? Vamos lá, a oitava dica para se defender politicamente, né? Tente desmerecer os órgãos públicos responsáveis pela investigação, pelo julgamento, pela produção de documentação. Então, critique a Polícia Federal, diga que eles estão passando por cima do judiciário, obtendo provas ilicitamente, critique o Ministério Público, diga que eles querem aparecer, critique aí o COAF, diga que eles não fizeram nada, né, em outras gestões, estão fazendo agora. Então, critique, sempre tem uma entidade governamental, uma entidade estatal, uma entidade do poder público para você projetar a sua culpa. A culpa não é sua, a culpa é deles. Foram eles que estão fazendo aí as ilegalidades, né? Tá certo? Então essa é a oitava dica. A nona dica, use e abuse daquele direito fundamental da presunção de inocência. Se você não sabe o que é isso, você tem que saber. A Constituição Federal diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, se você não foi julgado num processo judicial que tramitou em todas as instâncias e no final desse processo você foi finalmente considerado culpado, antes disso você é inocente. Então diga mais ou menos assim: olha, vocês não podem me condenar ainda porque eu não fui julgado, eu confio na justiça. É bom dizer que confia na justiça, tá? Isso é importante para o político corrupto. Eu confio que a justiça vai me absolver, eu confio que eu vou provar minha inocência, né? Mas vocês não podem antecipar nenhuma condenação sobre mim, né? Os documentos estão tudo lá, tá na cara que você é um bandido sem vergonha, né? Mas você abusa desse direito da presunção de inocência. Isso só vale no Brasil, porque em qualquer país no mundo sério, a apresentação de documentação, de denúncias, já retira o indivíduo ali da posição que ele está, ele já é afastado imediatamente. Mas no Brasil não. No Brasil você consegue estar sendo investigado, você consegue ser indiciado, você é denunciado pelo Ministério Público, o juiz recebe a denúncia, você vira réu, e você ainda mesmo sendo réu, que é o penúltimo passo, é o último passo antes da condenação, você pode ser presidente do Senado, meu amigo. Aqui não é Brasil, é o país dos políticos corruptos. É só saber e seguir essas regrinhas que eu estou te ensinando aí. 10 passos, esse foi o 9º, né? O último passo, existem outros, mas eu só estou resumindo os principais aqui. O último passo: não se esqueça de invocar o nome de Deus. Todo político corrupto tem que invocar o nome de Deus. E quando você vê que a coisa está apertando, que o judiciário está em cima de você, você tem que dizer o seguinte: eu confio que a justiça divina é maior. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. E Deus vai me julgar. Não são os homens, é Deus.
Cara, essa é uma das melhores defesas, porque a maioria do povo é cristão, é católico ou evangélico, e os que não são cristãos têm um respeito por Deus, né? E acreditam na justiça divina. E você deve usar isso aí ao seu favor. Além de demonstrar ser uma pessoa crente, uma pessoa fiel, você, invocando o nome de Deus, demonstra que você tem a convicção da sua inocência. O que é uma grande besteira, que você sabe que é corrupto, sem vergonha. Mas falando isso, você protege a sua moral. E diga mais, diga que no futuro, mesmo sendo condenado pelo judiciário, o futuro e a história mostrará que você é inocente e essas condenações foram uma grande injustiça contra um homem de reputação ilibada e de caráter límpido como você. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço, sucesso aí pra você, político corrupto, que você consiga roubar, explorar o povo brasileiro e sempre apresentando essas defesas, essas falácias, esses argumentos toscos, na convicção de que o povo brasileiro vai sempre acreditar em você. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.